Jesu Christo autos est in ho aletius theos kai zoe aionius. Olá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ver com vocês 3 textos. O primeiro texto se encontra em Mateus, capítulo 26, onde nós lemos o seguinte: Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco cheio de alabastro, com um perfume precioso, que ele derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro, para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Então a primeira coisa que nós devemos saber é que ninguém aqui estava preocupado com pobre coisa nenhuma. E quando Jesus diz: porque os pobres estão sempre com vocês e vocês podem auxiliá-los, ajudá-los, ele está dizendo que ele, Jesus, precisava naquele momento ser ungido para a sua morte. Não teria uma segunda oportunidade. Então era um momento único. E os pobres têm vários outros momentos que nós podemos ajudar e nós devemos ajudar. Tanto é que nós precisamos trabalhar para ter o nosso sustento e ter com que socorrer aos necessitados, conforme a palavra de Paulo. Então, o que significa não é que Jesus não está nem aí com os pobres, e não é que os discípulos estavam preocupados com os pobres. Muito pelo contrário, tanto é que Judas foi e vendeu Jesus por 30 moedas, porque ele não estava absolutamente preocupado com pobre coisa nenhuma. Isso é conversa para boi dormir. E aqui nós vemos que eles se esqueceram do ensino de Jesus. Eles não estavam se lembrando daquilo que ele tinha falado anteriormente. Que ele iria para Jerusalém, sofreria muitas coisas e seria morto pela crucificação. Ele falou e ninguém se deu conta disso. Ninguém estava pensando nisso. Ninguém tinha entendido nada disso. É como falar com criança. Você fala uma vez para a criança: vai escovar os dentes. Parece que você não falou para a criança escovar os dentes. Aquilo entrou num ouvido, saiu no outro, não passou pelo cérebro. Então, quando nós alertamos alguma pessoa que não tem a capacidade emocional ou intelectual, ou ambas, de entender aquilo, a pessoa simplesmente não entende. É ignorado. Isso nós vemos aqui, porque os discípulos deveriam saber, porque ele já tinha dito em mais de uma ocasião o que aconteceria com ele. Ninguém entende nada, todo mundo está esperando que estabeleça-se o reino de Deus na terra, o reino terrestre, o trono de Davi, literalmente, de fato e de verdade aqui, o que é tangível, o que é palpável. E o reino de Deus está dentro de vós, conforme Jesus disse. Ele estará fora de nós no futuro, também dentro de nós, desde aquela época, no presente, no futuro. E posteriormente nós seremos súditos do rei no reino de Deus, no novo céu e na nova terra. Não vou entrar em milênio, porque para muitos essa época começará com os 1000 anos. Para outros, os 1000 anos não são 1000 anos literais, nem são aqui na terra. Então nesse assunto eu não entrarei nesse vídeo. O próximo texto que nós vemos é Lucas 7, que é um texto parecido com o anterior. Vamos ler.
Lucas 7, versículo 37 diz assim: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, ou seja, prostituta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco cheio de alabastro. O alabastro é uma pedra branca, tipo mármore, e que tem pouca resistência, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava os seus pés com as lágrimas e enxugava com seus cabelos. Então Jesus estava sentado à mesa. Então ele senta assim em cima dos pés, os pés ficam para trás. E ela estava atrás dele. Então você senta assim. Os pés estão aqui e a cabeça de Jesus está aqui. E ela, estando por trás, chorava, molhava os pés e enxugava com os cabelos. E também tem esse registro do frasco cheio de perfume. Então, são as duas narrativas iguais? É a mesma pessoa? Eu não acredito que seja a mesma pessoa. Porque a irmã de Lázaro, Maria, irmã de Marta, fez isso e ela não é, ou não era pecadora. Então, nós vemos isso em João, no capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Então, Maria fez o mesmo que a outra mulher pecadora. Então, os teólogos se dividem entre aqueles que acreditam que é a mesma mulher, ou seja, que a narração de Mateus 26 é a mesma de João 11, e daqueles que acreditam que é outra. Então, alguns associam com a mulher pecadora, a Maria com a mulher pecadora. Não sei porquê, eu acho muito absurdo isso. Para mim é Maria mesmo, mas são duas ocasiões diferentes. Não está narrando a mesma coisa. Então, para mim, nesse episódio que nós estamos vendo de Mateus 26, é a irmã de Marta e de Lázaro que fez isso. O outro episódio de Lucas é outra pessoa, é outra mulher que fez algo semelhante, ou muito parecido. Mas o que interessa não é isso, não vamos qual o mosquito engoliu o camelo. O que interessa é a mensagem. Qual é a mensagem? Vocês têm que olhar para além da matéria. Esse vaso de perfume custa 365 dias do trabalho de um homem. Ou seja, alguém teria que trabalhar um ano inteirinho para conseguir comprar um vaso de perfume daquele. Se nós dessemos, ou se nós usássemos um pouquinho por dia em cada pessoa, isso levaria anos e anos e anos para se acabar. Mas não, quebrou e ungiu Jesus de uma vez só. E isso foi considerado desperdício porque eles estavam vendo somente o que era material. Eles não estavam vendo absolutamente nada do que é espiritual. Espiritualmente, na escala de valores do reino, amar a Deus sobre todas as coisas é superior a amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando nós não fazemos, ou quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, esse é o pecado mais grave que nós cometemos. Muito pior e muito mais grave do que não amarmos o próximo. Então, se os discípulos tivessem se atentado, tivessem ouvido que Jesus seria morto, torturado, e eles tivessem tomado consciência disso, nenhum deles estaria preocupado com o desperdício financeiro que estava acontecendo ali, visto que o amor da mulher ungindo Jesus é muito maior do que qualquer valor material que exista nesse planeta. Não há como pagarmos um amor tão grande, não há como pagarmos para Jesus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia por nós. E não há como pagarmos o amor que ela estava sentindo por Jesus também. Isso não é
mensurável. Não tem como nós monetizarmos isso. Não tem como nós estabelecermos um valor para uma atitude dessa. O amor, ele é superior a qualquer ganho material, a qualquer perda material, a qualquer valor ou a qualquer magnitude mensurável que a gente consegue medir os bens. Nós vemos que essa mulher estava chorando, ungindo Jesus, lavando seus pés, enxugando com seus cabelos, de tanto amor. Você imagina só uma pessoa que andava descalço ou de sandália, né? Quilômetros mais quilômetros, diariamente. Como que estava cheiroso os pés de Jesus. Imagine só o aroma. Imagine o aroma depois que ela lavou e ungiu os pés de Jesus. Imagine como que ele se sentiu amado, querido, acolhido. Imagine só se isso tem como pagar. É impagável. Os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Essa é a chave desse versículo. Não que é para desprezar os pobres, nem que é para supervalorizar a Jesus, mas é para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, exatamente nesta ordem. É isso que o texto está dizendo. Amém.